Retornando, agora vamos falar das 3 colocações pronominais. No texto que eu li ainda há pouco, dê-me um cigarro. O pronome está depois do verbo. Então vamos usar o nome de ênclise. Quando o pronome átron está depois do verbo, ele está numa posição de ênclise ou posição enclítica. Já quando se fala me dá um cigarro, o pronome está antes do verbo. Então a gente diz que ele está em próclise ou em posição proclítica. Então, gente, eu vou falar agora aqui bem direto, porque eu sei que vocês têm interesse nisso. É um conteúdo que é importante, é fundamental, cai em prova. Eu quero que vocês estudem com o caderno para ir anotando esses pontos, tá? Esses usos de cada situação. Então vamos falar aqui da próclise. São alguns casos. Primeiro caso, quando houver na frase palavra negativa. As palavras negativas, elas são atrativas do pronome. A palavra não, a palavra jamais, a palavra nunca, certo? São palavras que atraem o pronome. Então a gente tem, por exemplo, não lhe devo dinheiro algum. Eu não a vi hoje. Se nós não colocarmos o pronome lhe antes do não, depois do não, se a gente não colocar o pronome a depois do não, o uso está incorreto. Então se eu disser não devo-lhe dinheiro algum, segundo a gramática, essa frase está errada. Então, porque as palavras negativas são atrativas. Então, não lhe devo dinheiro algum, não a vi hoje. Nunca te vejo aqui. Nunca te vejo aqui. Palavras negativas são atrativas. O segundo caso é de pronome relativo. O pronome relativo é uma palavra atrativa. Foi meu amigo quem me convidou para a festa. Foi ele que me convidou para a festa. Pode ser assim também. Pronome relativo também é palavra atrativa. Terceiro caso, pronome interrogativo também funciona como palavra atrativa do pronome. Quem nos explicará as regras? Quem nos explicará as regras? Outros exemplos de palavras de pronomes interrogativos: quanto, qual, como, quando. Outro caso, conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas são atrativas. Ela ficou muito feliz quando a apresentei ao meu amigo. Quando a apresentei, o quando é uma conjunção subordinativa temporal e, portanto, é uma palavra atrativa do pronome. Nesse caso, usamos a próclise. O pronome vem antes do verbo. Outros casos de conjunções subordinativas, o se, que traz a ideia de condição, o logo que traz a ideia de tempo. Então, uma frase: se a tivesse convidado, ela teria vindo. Se a tivesse convidado. Então, o se atrai o pronome para perto dele. Usamos a próclise. Com advérbio ou locução adverbial, também usamos a próclise. Talvez a jovem se decida ainda hoje. Talvez a jovem se decida ainda hoje. O pronome se está antes do verbo, está em posição proclítica. Outros exemplos de advérbios: sempre, mais, menos e já. São palavras atrativas. As palavras que vão atrair o pronome para antes do verbo são chamadas de palavras atrativas. Advérbios,
pronomes interrogativos, o pronome relativo, palavras que têm valor semântico negativo, são chamadas de palavras atrativas. O numeral, o pronome indefinido, também são palavras atrativas. Ambos se revoltaram com a situação. Ambos se revoltaram. Alguém lhe disse palavras duras. Alguém é um pronome indefinido. Outros pronomes indefinidos: tudo, nada, ninguém. Outro caso, a preposição em seguido de verbo no gerúndio também atrai o pronome. Em se tratando dessa questão, devemos manter a calma. Em se tratando dessa questão. Então, essa situação também chama o pronome para antes do verbo, tá bom? Então, aqui eu tenho mais um caso, que são as palavras exclamativas ou oração que expressam desejo, que Deus nos acompanhe, que Deus te guarde, que Deus nos abençoe. Nós temos aqui que Deus é uma expressão que traz a ideia de desejo. Então elas atraem o pronome e, portanto, ele vai ficar antes do verbo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos acompanhe, é um caso em que nós temos aqui uma expressão que traz a ideia de desejo, portanto ela é atrativa e o pronome então vai ficar em posição de próclise. Vamos agora para a ênclise. A ênclise é quando o pronome fica depois do verbo. Então, o primeiro caso foi o que eu citei ainda há pouco. Em início de frase, usa-se ênclise. Então, dê-me um cigarro. Outro caso, sentença afirmativa imperativa nas frases imperativas, como por exemplo, sentem-se por favor. O verbo ele traz a ideia de uma ordem, de um pedido. Faça-me um favor, façam-me silêncio. São frases imperativas, então usa-se ênclise. Com o verbo no gerúndio também usa-se ênclise. Saiu apressadamente, esquecendo-se do celular. Esquecendo-se, o verbo no gerúndio faz com que o verbo fique depois dele, ou seja, em posição de ênclise. Nas orações coordenadas sindéticas, usa-se ênclise. O que são orações coordenadas sindéticas? Elas são ligadas por uma conjunção coordenativa e essas orações elas são independentes, elas não dependem uma da outra. Então nós temos: foi à entrevista de emprego e mostrou-se confiante. Foi à entrevista de emprego e mostrou-se confiante. Esse "e" é uma conjunção coordenativa aditiva, então por isso o pronome que vai estar na sequência da frase, ele vai para depois do verbo. Então, foi para uma entrevista e mostrou-se confiante. Então, usa-se ênclise nesse caso. Então, nós temos esses 4 casos com frases que tem verbo no imperativo, em início de frase, com verbo no gerúndio e com as orações coordenadas sindéticas, usa-se a ênclise, tá bom? Anotem isso, verifiquem, anotem os exemplos e vejam isso. Qualquer questão, façam uma pesquisa no Google aí. Estou falando aqui dos casos específicos, não só gerais, casos específicos também, mas é bom sempre ler outros exemplos. A mesóclise ela é usada em 2 casos específicos, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, são frases como: assim que eu puder, contar-lhe-ei o caso. Assim que eu puder, contar-lhe-ei o caso. É um caso de mesóclise. Outro: a inovação do setor ajudar-nos-ia significativamente. A inovação do setor
ajudar-nos-ia significativamente. O uso da mesóclise é só nesses dois casos, tá? No futuro do presente e no futuro do pretérito. Então, se eu começo a frase dizendo assim, eu te amarei, eu te amarei. Essa frase, ela não está com o padrão gramatical, porque com o futuro do presente devemos a mesóclise. Então, eu amar-te-ei é a maneira certa conforme a gramática, tá? Eu amar-te-ei. Eu amarei-te jamais. Jamais. Nem antes nem depois. Futuro do presente, futuro do pretérito. A gramática já diz, nesses dois tempos usa-se mesóclise. Eu amar-te-ei, eu amar-te-ia. Ok, gente? Bem, tem uma observação importante com relação a locuções verbais. Locuções verbais eu vou ter um verbo auxiliar mais um verbo principal. Quando o verbo principal estiver no particípio, termina em ado, ido, o verbo no particípio tem essas terminações, quando é o particípio regular, nós vamos ter duas possibilidades. Ou eu uso a próclise ou eu uso a mesóclise. Por exemplo, naquela ocasião, ele me tinha confessado o crime. Naquela ocasião, ele me tinha confessado. Tinha confessado. Aqui nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal no particípio. Então usa-se a próclise aqui. E o outro caso é o acidente tê-lo-ia afetado. Aqui a gente tem o teria, que é o futuro do pretérito, então tem que usar a mesóclise. Então, o acidente tê-lo-ia afetado. Então, quando nós tivermos verbo auxiliar mais verbo principal no particípio, a gente usa ou a mesóclise, conforme o caso, a mesóclise sabendo que é só no futuro do presente ou futuro do pretérito, ou a gente usa a próclise, tá certo? A gente usa a próclise. Ele me tinha confessado. Quando nós tivermos verbo pessoal, ou seja, que é um verbo que tem sujeito, mais o outro verbo no infinitivo, aí a gente vai usar a próclise ou a ênclise. Por exemplo, precisamos